Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje eu falo com Matheus de Oliveira Pereira. Olá a todas e todos, meu nome é Matheus de Oliveira Pereira, sou doutor em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e atualmente sou professor no curso de RI do Centro Universitário Belas Artes e também faço uma pesquisa de pós-doutorado junto ao Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, o INEU. E esse gato aí, como chama? Tobias, ficou com ciúme, estava sozinho e resolveu participar. Mas o Tobias não é o assunto do episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o dono do cachorrinho Conan, do presidente da Argentina, Javier Milei, que já completa 6 meses no cargo. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Matheus, olha só, a gente já tinha um tempo já que eu queria gravar com você. O Matheus é um grande especialista na Argentina, tem olhado o que acontece no país com lupa já tem algum tempo. E de lá para cá, né, Matheus, o Javier Milei assume a presidência da Argentina no finalzinho ali de 23. Já tá para completar 6 meses, já completou? Já E vai fazer agora, 10 de junho, faz 6 meses. Já 6 meses já é um tempo razoável. É claro que não dá para entender talvez profundamente, né, a natureza do projeto que o Milei tenta implementar na Argentina, mas a gente já tem uma boa ideia do que ele já fez e do que ele pretende fazer, né? Quando ele foi empossado, então lá em 10 de dezembro de 23, ele assume para um mandato de 4 anos, parecido aqui com o Brasil, né? O partido dele, a coalizão a Liberdade Avança, né, encabeçada, né, pelo Milei, consegue 55% dos votos no segundo turno, derrotando o Massa, que era o ex-ministro da Economia, e desde então o Milei vem tentando, né, como ele diz, modernizar a Argentina por meio de um choque de gestão. Matheus, dado esse contexto, eu queria te perguntar como que você tem visto esses 6 primeiros meses, ainda numa leitura, claro, ampla, né? Mas o que dá para entender nesse período? Bom, acho que a primeira coisa que eu destacaria é que tem sido 6 meses bastante tumultuados, né? Eu sempre brinco que com a Argentina a gente nunca morre de tédio e o Milei está fazendo questão de seguir essa tendência muito à risca. Do ponto de vista assim, das iniciativas do governo, acho que sem dúvida o que mais chamou a atenção foram os decretos, né, que saíram ainda durante o mês de dezembro do ano passado. Primeiro o Decreto Nacional de Urgência e depois um projeto de lei que ficou conhecido como Lei Ônibus, por causa do tamanho, né, gigantesco do texto. E acho assim que, para além da formalidade dessas leis, o que mais me chama a atenção é que elas deixam muito claro que o projeto que o Milei pretende fazer não é uma presidência como qualquer outra, não é um ciclo de governo regular, digamos assim. Ele tem um projeto que é quase de refundação do país, né? É quase como se o objetivo fosse apertar um botão de reset do país e começar tudo de novo. Eu chamo, por exemplo, a atenção, assim, acho que não é casual que a Lei Ônibus, né, que é um texto que tem mais de 600 artigos, quer dizer, não é uma lei, é praticamente uma nova Constituição que ele está propondo. O nome oficial dessa lei é Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, é algo mais ou menos assim, que é quase literalmente o de um livro muito famoso do século XIX, um livro publicado pelo Juan Bautista Alberdi,
que é considerado não só um dos grandes próceres, né, assim, um dos grandes nomes da história do liberalismo argentino, mas é também um texto que teve uma influência muito grande sobre a Constituição argentina, que foi escrita alguns anos depois da publicação desse livro. E eu acho que não é casual que a escolha do nome tenha sido essa para a lei, né? Assim, acho que é um bom indicativo de como a ideia do Milei é de fato refundar o país. É a ideia de que está absolutamente tudo errado, que do jeito que está não tem nenhuma condição de fazer nada, de resolver nenhum dos problemas, então você tem que mudar absolutamente tudo. E acho que ele faz isso partindo muito de uma lógica segundo a qual os votos que ele recebeu lá em novembro são um cheque branco para fazer esse tipo de iniciativa, né? Acho que uma coisa que chama muito a atenção nesse período é a baixíssima disposição dele para negociação, né? Seja para negociar com o Congresso, com os deputados, com os senadores, com as outras forças políticas, com os governadores. O Milei não quer negociar com ninguém, né? Ele acha que a agenda dele, que os projetos são esses e que isso é o correto, é quase que uma inspiração divina, né? Ele chegou a dizer, acho, em algum momento, que ele era inspirado por Deus, alguma coisa assim, e a partir daí ele quer simplesmente reformar o país inteiro sem ter que se submeter aos trâmites, aos procedimentos que são típicos do processo democrático, né? Do que se trata essa lei ônibus, né, esse revogaço? Basicamente, tá dentro ali da ideia do projeto liberal, né, de reduzir o tamanho do Estado, cortar gastos, é o de sempre, né? É o que a gente conhece aqui desde sempre. Eu acho que o que impressiona é a dimensão, porque Hum, nós estamos falando de uma lei que vai desde desregulamentação de setores específicos da economia até uma reforma trabalhista. Assim, tudo dentro de um pacote de um único dispositivo legislativo, né? Por isso que eu digo assim, não se trata de uma lei, é quase um projeto de constituição novo. uhum. Querer pegar todas as regulamentações, todos os dispositivos legais existentes no país e querer reformar tudo isso de uma única vez, através de um projeto enviado pelo governo para o Congresso e com baixíssima disposição para negociar pontos desse projeto, né? Que, além de tudo, ele chega no Congresso com uma leitura de tudo ou nada. Então, o discurso do Milei é muito claro. Ou vocês aprovam tudo que eu estou propondo, ou vocês não aprovam nada e vocês são os ratos que estão impedindo a realização da vontade popular. Dentro dessa leitura de que ele encarna a vontade popular, como se os deputados e os senadores que estão ali no Congresso tivessem chegado ali pelos votos dos marcianos, né? Assim, como se essas pessoas também não representassem, de algum modo, a vontade popular. E do ponto de vista de orientação, de fato, né, um choque ultraliberal é uma proposta de amplíssima desregulamentação da economia, de ampla retração do papel do Estado enquanto indutor, enquanto participante da dinâmica econômica, dentro de uma loja que eu acho que em alguns aspectos até excede o neoliberalismo que a gente está acostumado aqui na América Latina, né? Teve uma coisa que ficou muito polêmica, que era o pessoal fez um meme, brincadeira, dizendo que era a possibilidade de as pessoas receberem o salário em bananas, por exemplo. Hum, É um meme, né, mas ao mesmo tempo traduz muito a lógica do espírito dessas leis, porque a ideia que está ali mesmo é de que a relação contratual ela fica inteiramente restrita à lógica dos 2 agentes que estão negociando aquilo ali. Então, se eventualmente o patrão e empregado negociarem, né, negociarem entre muitas aspas, que a gente sabe bem como é que é a negociação entre patrão e empregado, num país que tem aí quase 50% da população economicamente ativa navegando em empregos precários, bicos e etc. Então, se nessa negociação a gente chega à conclusão de que, de fato, o salário vai ser em cesta básica, aí o salário pode ser pago em cesta básica, né? Isso num país que construiu, apesar dos pesares, né, apesar de todas as suas limitações, um dos estados de bem-estar social mais vigorosos que a gente tem aqui na América Latina. uhum. É um retrocesso, assim, histórico.
Histórico não sem hipérbole, porque nós estamos falando de retroceder determinadas coisas, né, lógicas de relação de trabalho, por exemplo, a gente está pensando em voltar 80, 100 anos no tempo. Aí, esse é um ponto importante, porque a gente está falando que a Argentina está retrocedendo, e eu concordo com você, né? Basta ver o teor desse revogaço. Por outro lado, se a gente lê as entrevistas do próprio Milei, ele diz exatamente o contrário, né? Que o que representa o atraso era o governo anterior, os governos anteriores, e que ele está tentando fazer um resgate da Argentina que não deixa de ser interessante, porque ele volta, né, no século XIX, tem uma mania de grandeza, make Argentina great again, né? Umas coisas assim, né? Flertando com a ideia de que a Argentina foi uma superpotência e que a esquerda jogou no lixo esse projeto grande, né? Eu tô falando isso porque, de fato, né, o governo anterior enfrentava dificuldades. O governo anterior, se me lembro bem, tentava jogar boa parte da culpa dos problemas que enfrentava no cenário externo, e a gente sabe, né, que o cenário externo é importante também para entender o que acontece em economias periféricas como o Brasil, como a Argentina, mas também havia ali dificuldades que tinha a ver com a lógica doméstica, né, do país. Né? E diante disso eu queria te perguntar, né, aí já dá para trabalhar um pouquinho os erros do governo anterior? Quais foram os principais pontos que permitiram, por exemplo, que o Milei nadasse de braçada? Primeiro, só você comentou uma coisa no começo que eu acho interessante demais para não mencionar, que é essa coisa de voltar na memória do século XIX e, mais recentemente, voltar também na memória dos governos do Carlos Menem, Uhum, né? O Milei, por enquanto, ele ainda não está reivindicando de maneira explícita o legado da ditadura, de 76 a 83, embora o projeto dele seja mais ou menos o projeto da ditadura, né? Não é por acaso que, enquanto a Lei Ônibus era esse projeto quase que de reforma constitucional, o Decreto Nacional de Urgência era um pedido de licença ao Congresso para governar sem o Congresso, né? Para governar por poderes quase que ditatoriais. não, Então, isso é importante. Que a lei ônibus estava no Congresso, mas aí no pacote tinha um pedido para que o Executivo tivesse prerrogativas para além dos limites da Constituição, é isso? isso está na DNU, né? Que é um Hum, Decreto Nacional de Urgência que saiu alguns dias antes da Lei Ônibus, que pedia que o Congresso reconhecesse que o país estava em situação de calamidade, em situação de urgência, e de que, portanto, estaria dada a situação que a Constituição estabelece como hipótese para que o presidente governe sem precisar da aprovação legislativa. uhum, Praticamente como se fosse uma situação de guerra ou de uma grande catástrofe, enfim. Ele tinha essa pretensão, ele quer, esse é o ponto do Milo, assim, acho que esse é um ponto, sabe? Ele é um cara que indisfarçavelmente tem um certo DNA autoritário. Ele não tem paciência para governar, mas ele não tem paciência principalmente para o exercício diário de negociação que faz parte da atividade de governo, né? Assim, inclusive de negociar com os seus aliados, com aqueles que são próximos, porque ele consegue alienar muitas vezes a própria base. Essa é uma das coisas assim que eu acho mais sérias e preocupantes no governo do Milei até agora, porque no final das contas é uma dupla que é uma velha conhecida aqui da gente na região, que é essa dupla entre liberalização extrema da economia e autoritarismo, uhum. fragilização, erosão do sistema democrático. Não é por acaso, né, que as primeiras experiências neoliberais na América Latina vêm com ditaduras e que o Milei também agora, quando toma posse, nomeia uma ministra de segurança, que é a Patrícia Bullrich, que foi candidata a presidente, né, que é uma figura conhecida por ter uma agenda muito dura do ponto de vista de segurança, e desde o início ele deixa muito claro que ela está ali, sobretudo, para reprimir protesto, né, assim. Ele não diz nesses termos, né, diz que é para manter a ordem, eu não sei, mas na prática é uma política de segurança que está voltada para o disciplinamento das resistências sociais ao que quer que venha a ser feito pelo governo, né. Eu acho que essa é uma coisa importante de mencionar e que, claro, também está relacionada de uma perspectiva histórica a uma espécie de debate inacabado no país, a respeito de qual que tem que ser o rumo mesmo, assim.
A gente vai ser uma economia primária exportadora, né, extrativista, que vai aceitar conviver com níveis de desigualdade, de desemprego mais elevados, ou se vai tentar um caminho diferente de mais industrialização, menos desigualdade, etc. Bom, mas esse é o pequeno parênteses, né, que foi enorme. Você comentava também da questão dos erros do governo anterior Hum, e como que isso pode ter impulsionado um Milei. uhum, Eu acho que tem um elemento sim, né, o governo do Alberto Fernandes é um governo ruim, não só porque a pandemia estourou 3 meses depois de ele chegar ao poder, mas porque ele teve muita dificuldade, até mesmo de composição política das próprias forças, né, ficou brigado com a vice-presidente a maior parte do tempo, teve muita dificuldade com a articulação interna do peronismo, então foi um governo ruim. Mas eu tenho para mim, assim, essa é uma leitura que eu tenho feito já há alguns meses, de que o Milei, ele é, acima de tudo, uma resposta muito atrasada aquele grito que dominou muito as manifestações de dezembro de 2001 na Argentina, né, quando aconteceu o colapso do governo de la Rúa, o colapso da agenda neoliberal que tinha sido implementada desde o início dos anos 90, com aquela crise tremenda, né, que acho que muita gente ainda lembra aqui no Brasil, a crise do final de dezembro de 2001, e tinha um grito muito marcante naquelas manifestações, que era que se vayan todos, assim, uhum. que vão todos embora. Que era uma expressão de repúdio, de contragosto com os políticos de maneira geral, né, assim, aquela ideia de que tudo que está posto aí tem que ir embora e tem que vir alguém diferente. No final das contas, naquele momento, o que veio não foi nada diferente, né, quem primeiro assumiu a presidência foi um senador peronista já muito conhecido, Eduardo Dual. Depois veio o Kirchner, que era pouco conhecido nacionalmente, mas era um cara do peronismo, era um ex-governador, etc. A Cristina, que o sucede, né, a Cristina Kirchner. Depois o Maurício Macri, que embora tivesse uma carreira política eleitoral não muito longa, é um cara que vem de uma das famílias empresariais mais importantes do país, então ele sempre foi muito inserido dentro daquilo que os argentinos chamam de poderes fáticos, os grupos, as elites efetivamente dominantes no país. Depois veio o governo do Alberto Fernandes, por todos os problemas que lhe foram inerentes, e surge o Milei, né, que é um cara, é uma coisa que eu sempre faço questão também de comentar. Esse pessoal da extrema direita global, todos eles adoram se colocar como outsiders, né? Todos eles adoram se colocar como, olha, eu sou puro porque eu não faço parte desse sistema podre. Bolsonaro dizia isso, mesmo sendo egresso das Forças Armadas e tendo 30 anos de Congresso. O Trump falava isso e por aí vai. No caso do Milei, é verdade. Ele, de fato, é um outsider, né? O Milei, ele não tem família, digamos assim, importante, ele nunca teve nenhum tipo de atividade, de atuação política relevante. O Milei, até 2019, o partido dele não existia, e ele era uma pessoa conhecida no país por fazer comentários sempre muito histriônicos, né, sempre meio amalucados na televisão, comentando um pouco sobre economia e muito sobre a vida íntima dele, né, que é outro aspecto interessante. O Milei ficou realmente conhecido na Argentina falando das peripécias dele na alcova, por assim dizer, né. Foi esse o início da projeção dele. Ele é, de fato, um outsider, e por isso que, a meu ver, ele vem, acima de tudo, como uma espécie de resposta muito tardia àquele grito, né. E como um candidato, e acho que isso também é um traço que está muito marcado na política em todo o mundo atualmente, ele é um candidato que captura muito bem a lógica de que o eleitor parece estar sendo guiado mais pelos sentimentos que aquele candidato desperta nele, do que propriamente por uma avaliação da agenda desse candidato, né. Então,
Eu acho que o Milei conseguiu capturar muito bem a raiva que as pessoas estavam sentindo na Argentina, né, assim, Uhum. uma inconformidade muito grande, com mais ou menos 2 décadas aí, 2 décadas e meia de sucessão de governos em que a gente teve variação de espectro político e ninguém conseguiu resolver de fato o problema, né. E aí o país chega em 22, 23, enfrentando problemas muito similares àqueles que enfrentava há 30, 25 anos antes, né. Inflação muito elevada, desemprego elevado, jovens indo embora do país novamente, né, isso voltou a ser uma questão. E aí vem o Milei e sintetiza tudo isso, não na forma de uma agenda coerente, de um plano que faça sentido e tal. Ele sintetiza isso na forma de uma estética raivosa, de um grito daquela cabelo completamente desgrenhado dele, a motosserra, então acho que ele traduz muito disso, né, assim, de uma bile, Uhum. eh, de parte da sociedade argentina, de parte expressiva da sociedade argentina, com o que estava estabelecido na política do país. E acho que chama muito a atenção também que quando a gente olha os votos dele, ele foi muito bem votado entre os mais jovens, né, entre os eleitores até mais ou menos 24, 25 anos, que são eleitores que não têm a memória da crise de 2001, porque eles Uhum. eram bebês, estavam nascendo na época. Então, para essas pessoas, né, que acabaram de entrar no mercado de trabalho e entraram no mercado de trabalho num dos piores momentos da economia da Argentina nos últimos anos, com a inflação que eles estão enfrentando, ouvir falar, por exemplo, de dolarização da economia, você vai acabar com a inflação assim no tiro, isso soa como música, sem a memória do que foi a experiência anterior de dolarização parcial dos anos 90. Ao mesmo tempo, acho que soa bem para os saudosos daquela época, para as pessoas que ganhavam naquela época, né, porque todo esquema tem os seus ganhadores e perdedores. E além desses votos dos jovens, uns votos muito uma quantidade de votos muito importante no interior do país, que sempre foram regiões muito subestimadas, assim, regiões que a gente nunca olhou com muita atenção na hora de fazer as análises do cenário eleitoral do país, né. Tem uma coisa, assim, muito focada nas grandes cidades, em Buenos Aires, Córdoba, Rosário, etcétera. E isso veio principalmente dos interiores, né. O Milei ganhou, de fato, nos interiores, nos rincões aí da Argentina, que de uma forma ou de outra, aí, acho que escapa um pouco do que eu acompanho, de entender por que que essas pessoas de fato não conseguiam se sentir de modo algum representadas nas alternativas existentes. E junto a isso o fato de o candidato peronista ser o pior candidato possível, né, você colocar É, não. como ministro da economia de um país que está com 200% de inflação ao ano como candidato a presidente é brincadeira, né, Uhum. assim. Foi um erro, né, um erro enorme. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu queria retomar um aspecto lá no início da tua fala, que eu achei bem interessante, eu particularmente nunca tinha pensado nisso. O resgate histórico, esse resgate místico, né, de uma Argentina mística do passado, é que o Milei faz, ele volta ao século XIX, e você mencionou que ele pula, né, a ditadura militar. A Argentina não faz menção a ela, mas também não faz um resgate disso na sua plataforma, mas a ditadura argentina, de algum modo, aparece ali, né? Se não no discurso, né, e na estética, aparece nos revogaços, no choque neoliberal, né, que o Milei está tentando fazer na Argentina. E aí me ocorreu aqui a seguinte questão, porque no caso brasileiro, o caso de Bolsonaro, isso ocorreu, né? O Bolsonaro o tempo todo resgatava, né, a ditadura militar como um passado místico do Brasil, como um momento onde as coisas funcionavam bem, e o Milei não faz isso. Será que isso tem a ver com a maneira como a Argentina trabalha a memória, a pedagogia da memória, né? A maneira como eles tratam, né, a memória da ditadura militar, a lógica da reparação, né, as instituições de direitos humanos. Será que tem um pouco a ver com isso? Eu acho que tem um pouco não, eu acho que tem tudo a ver, Uhum. né, assim, acho que, a sociedade argentina ela elabora a sua última experiência ditatorial de uma maneira muito diferente da forma como a sociedade brasileira faz isso, né.
Eles, evidentemente, não é um processo perfeito, é um processo que tem ali as suas questões, mas eles julgaram, processaram, prenderam, boa parte dos ditadores morreu na cadeia, né, e é uma sociedade que tem muito menos tolerância com isso. O que não quer dizer que o Milei e esse grupo mais próximo dele não tenha se assanhado também de algum modo, né, assim, a vice dele, por exemplo, a Victoria Villarruel, é uma figura conhecida por isso, basicamente, né, assim, o que que as pessoas sabem sobre a Victoria Villarruel é que ela é, o que, como diria o saudoso Leonel Brizola, ela é filhote da ditadura. Uhum. Ela tem uma carreira aí, de passar por quartéis e ser muito próxima do generalato, de várias figuras das Forças Armadas, reivindicando o legado da ditadura e fazendo algum revisionismo histórico, né, dizendo que não foi bem assim, não morreu tanta gente assim, tem que olhar os 2 lados, toda essa historinha que a gente conhece. No caso do Milei, especificamente, assim, em relação à economia, ele termina favorecido por uma especificidade do processo histórico, da Argentina com relação ao neoliberalismo. Porque as reformas neoliberais, elas são iniciadas pela ditadura. Depois da ditadura, você tem o governo Alfonsino, que tenta resistir, não consegue resistir muito bem, termina inclusive renunciando, né, terminando o mandato antes da hora. E aí vem o governo Menem, que era peronista, que foi eleito como uma plataforma tradicional do peronismo e que deu um gigantesco estelionato eleitoral logo que foi eleito, né? Ele deu um giro aí de 180 graus em relação ao que foi prometido e não só resgatou, como aprofundou as reformas neoliberais iniciadas pela ditadura. Então aí o Milei tem uma certa vantagem, porque ele pode reivindicar o governo Menem, que é um governo democrata, Uhum. um governo peronista, e que tinha uma agenda econômica herdada da ditadura e que é uma agenda que ele, particularmente, me parece ser muito simpático. Tanto que quando perguntam para ele sempre usa o governo Menem como referência de passado. Mas aí e o ponto-chave é, não existiria o governo Menem do jeito que foi se a ditadura já não tivesse feito boa parte do trabalho sujo, digamos assim, alguns anos antes, né. Então acho que não tem muito como separar uma coisa da outra, embora a forma como esses processos foram colocados lá, permita a ele reivindicar só um governo democrático, embora a agenda econômica também seja de uma ditadura. Uhum. Interessante, interessante. Olha, deixa eu mudar um pouco de assunto. A relação do Milei com o Congresso, esse é um assunto também eu acho importante. Não fosse o Congresso, você até falou, né? Às vezes você usou a expressão, né? Os eleitores que votaram ali na composição do Congresso, às vezes ele pressupõe que vem de Marte, alguma coisa assim, são eleitores extraterrestres, né? Porque ele considera só aqueles votos que ele recebeu como votos legítimos e desconsidera, né, a composição do Congresso, que foi justamente quem barrou boa parte do revogaço e barrou, por exemplo, essa tentativa aí de ampliação dos poderes presidenciais, né? E assim por diante. E de lá para cá, o Congresso, como tem sido a relação dele com o Congresso? Porque ele tem propostas bem agressivas ainda hoje, sei lá, acabar com o Banco Central, eu não sei nem que ponto que está isso aí, né? Mas é a dolarização da economia, né? E tantas outras medidas abruptas, né? São, de fato, é uma doutrina do choque. A Naomi Klein escreveu lá a doutrina do choque, sei lá, em 2008, e ainda é um livro muito atual, né? Mas, enfim, como que está essa relação dele com o Congresso? Continua muito difícil, mas o mais impressionante é que o principal responsável é ele. Hum, Não é que a relação é difícil, porque o Congresso está fazendo o jogo duro. Que a relação está difícil, porque o Congresso está jogando pesado. Não se trata disso. Porque aí, o que que acontece? Logo quando ele ganhou a eleição, eu cheguei a escrever isso em algum lugar, muitas pessoas que acompanham a política argentina também escreveram, porque não é exatamente nenhuma grande descoberta. Tinha uma forma de o Milei conseguir governar, sem muito sobressalto. O partido dele fez a segunda minoria no Congresso. Então, com os votos do partido dele, ele não consegue aprovar nem uma mudança do horário do cafezinho na Câmara, hum, né, porque ele tem 30 e poucos votos.
mesmo juntando com a bancada do PRO, que é o partido do Maurício Macri, né, que tem ministros no governo, etc., ainda assim ele não tem maioria qualificada. Então, projetos como a Lei Ônibus ou a própria aprovação da DNU não passa, porque precisa da maioria qualificada. O Milei não vai conseguir os votos dos poucos deputados de esquerda do país, né? Assim, partidos que estão realmente, eh, fazendo aqui uma analogia, partidos que seguiam como o PSOL, por Uhum. exemplo. Esses votos ele não vai conseguir. O que sobra? Sobra o peronismo, que é o mais, embora muitas vezes aqui no Brasil a gente tenda a associar o peronismo ao PT, essa é uma associação equivocada, né? O peronismo é o mais próximo de um centrão que a Argentina tem. Não é a Uhum. mesma coisa, é bem diferente, mas é o mais próximo disso. Então, qual era a saída para o Lula? Ele tinha que pegar e tentar conquistar os votos de deputados e senadores que são peronistas, mas que têm uma leitura mais conservadora, né? Que vêm de espaços que são mais conservadores, que são mais abertos a ideias liberais, na economia. Enfim, esses votos existem, né? Principalmente das bancadas da região norte e noroeste da Argentina, né? Províncias aí como Salta, Tucumã, por ali, ele teria condições de negociar com esses caras. E um bom caminho para isso era buscar os governadores, porque essa é uma outra especificidade da política argentina. No Congresso, os governadores das províncias têm uma ascendência sobre as bancadas das suas províncias que muitas vezes supera a ascendência que o próprio partido tem. Então, se ele tivesse feito uma negociação hábil, amistosa com alguns governadores, ele poderia ter conseguido os votos no Congresso para começar a aprovar as coisas. Não aprovaria a DNU e a Lei Ônibus do jeito que ele mandou, porque ninguém aprovaria aquilo. Nenhum Congresso aprovaria aquilo, até por uma questão assim de marcar a posição, né? Você não pode fazer uma mega reforma no país prescindindo completamente do ativismo do legislativo. Só que ele não fez isso. Ele partiu para o tudo ou nada, então ou vocês me dão tudo que eu quero ou eu não quero nada, e ele partiu para a confrontação com muitos governadores, inclusive com questões, por exemplo, fiscais, né? Se recusando a fazer repasses, de dinheiro às províncias, entrando em disputas sobre a quem caberia, por exemplo, royalties de resultantes da exploração de determinados recursos, enfim, criando uma série de dificuldades com os governadores. Então, hoje é uma relação muito difícil, mas é uma relação muito difícil, principalmente por causa dele, porque não houve, sequer houve uma tentativa da parte dele de buscar construir pontos com esses caras. E aí criou-se a situação que a gente tem agora, que o governo ele faz principalmente aquilo que depende só do executivo, né? Os grandes projetos do legislativo, eles terminam ou parados ou acabam sendo parcialmente tratados, né? Assim, o que dá para tratar se trata, o que não tem consenso tira tudo. E nessa é que vão é nessa toada que tem ido esses primeiros 6 meses, né, de uma relação que ainda é bastante, bastante difícil, por causa dessa intransigência, sobretudo, acho que do Milley. Não, ótimo. Acho que ele demite a pessoa que fazia a articulação política dele. É, Ele trocou o chefe de gabinete, né. ah, foi E recentemente, né? isso. O chefe de gabinete seria o equivalente aqui ao ministro da Casa Civil. Uhum. Ele é uma pessoa que meio que toca o governo E o de motivo maneira foi esse, geral, articulação política. né. E ele tem o Milei não gosta muito do governo. Eu acho que como aliás é de praxe nesse pessoal da extrema direita, ele gosta de fazer comício, ele gosta de fazer discurso, de ficar, enfim, gosta de aparecer. Não gosta muito da gestão cotidiana. E aí o governo, que já é um governo que tem um problema de falta de quadros, porque simplesmente não tem gente suficiente para fazer as coisas que precisam ser feitas, para preencher os espaços e para governar, acaba sendo um governo muitas vezes atrapalhado. Não só
E aqui eu estou pensando não só em resultados problemáticos ou em medidas polêmicas questionáveis, mas no próprio dia a dia do governo tem muita coisa que não anda, né? Assim, que é só reprodução da burocracia, que não anda por incompetência, por falta de gente. E isso tira muito a paciência dele, né? Eu acho que foi um pouco por aí, foi uma certa insatisfação com o chefe do gabinete, e aí você tenta colocar uma pessoa que seja, enfim, que vá resolver esse problema, que é muito difícil, porque o problema de fundo é um problema político com P maiúsculo, né? Não é só não é um problema de gestão. E esse problema político com P maiúsculo é só o Milei que tem autoridade, legitimidade, capacidade, para enfrentar de fato. É um impasse, porque o eleito já falou com todas as letras que ele odeia a política com P maiúsculo, né? Esse tipo de negociação para ele, a mediação para ele não é a definição de política, né? Ele é uma estrela, né? Ele é um predestinado. É quase um profeta, né? Alguém que. E aliás, isso me faz pensar em uma outra camada, né? Porque ele foi para Israel, aí tem a imagem dele no Muro das Lamentações e tal, tendo que meio que um transe religioso ali, alguma coisa assim. E você falou do profeta, eu me lembrei disso. E vou pegar isso como gancho para te perguntar sobre política externa da Argentina. Ele fez algumas viagens, né? Foi algumas vezes para os Estados Unidos, teve algumas vezes na Europa. Na América Latina, que eu tenha notícia, ou que eu tenha lembrança, ele não foi a lugar nenhum, né? Mas ele tá, enfim, tem mirado os Estados Unidos, tem uma questão agora com a Espanha. A Argentina tinha sido convidada para fazer parte do BRICS. Essa também pauta, eu acho que é uma pauta que a Argentina hoje não considera prioritária. Enfim, além disso, ele gosta de se reunir com mega empresários, né? Sei lá, com Musk e mais sei lá o quê. Enfim, eu tô tentando resgatar aqui de memória o que eu li, né? As manchetes que eu li. Mas eu queria te perguntar isso. Em termos de política externa, como que você tem visto a Argentina? O que que ele tem feito? Qual é a agenda? Há uma agenda? Ou a agenda é ele próprio, né? Ele vai lá, ele gosta muito de falar em comício extrema-direita, em eventos extrema-direita. A agenda é ele ou de fato, você consegue identificar uma agenda? Olha, eu acho que tem duas camadas aí. Do ponto de vista do governo, eu não vejo uma linha clara de política externa. De maneira geral, eu acho que o Milei, ele segue uma versão meio torta, assim, de uma espécie de uma ética da convicção, sabe? Para usar o termo do Weber, Uhum. segundo a qual ele não me parece um cara muito preocupado com os resultados daquilo que ele faz. Ele realmente me parece crer que ele faz o que ele faz partindo da crença de que aquilo é a coisa certa a se fazer, independentemente do que se vai obter com isso. Ele falou durante a campanha que ele queria manter relações com os países ocidentais democráticos, cristãos, mas foi para Israel, né? Mas enfim, a gente entende por que não chega a ser um problema. O Zelensky foi à posse do Milei, ele tem tido uma relação próxima com o Bukele de El Salvador e tem ido muito aos Estados Unidos, muito embora as relações em nível interpresidencial não sejam exatamente muito boas, né? Então tem uma tensão aí com o fato de que ele busca muito os Estados Unidos, mas tem um limite no engajamento entre os dois governos, porque ele não quer ter que lidar com o Biden e o Biden provavelmente também não quer ter que lidar com ele. Mas esse é um primeiro ponto. Aí a gente tem questões como essa da Espanha, dessa polêmica lá com o Pedro Sánchez, que para mim é política interna, não é política externa. Eu acho que o que ele estava ali era tentando, primeiro, se colocar como dentro de uma agenda pessoal, liderança da extrema-direita mundial, e todo mundo da extrema-direita foi convidado para aquele congresso do Vox. A Giorgia Meloni, que está ali na Itália, né, pagou um voo de 1 hora e meia para a Espanha, não foi, mas o Milei atravessou o Atlântico para ir para esse evento. Eu acho que tem muito de querer se colocar, né, como uma figura presente de liderança desse movimento, ao mesmo tempo em que ele aquece as bases internas. Mostra, olha aí, Milei foi lá, o Leão foi lá rugir contra o socialista do Pedro Sánchez, chamou a esposa dele de corrupta, etc. Né? Então tem um papel aí de
de arregimentar as bases, de manter as bases dentro da Argentina alimentadas, num contexto em que os resultados que o governo tem para apresentar são muito ruins, inclusive com coisas contraditórias. O Milei falou que não ia aumentar imposto de jeito nenhum, tem aumento de imposto acontecendo, né? Então, eu acho que ele precisa muito disso, né, dessas agitações, até como uma forma de afagar a sua base, de manter a sua base de alguma forma coesa. E aí ele faz isso com esses escândalos que não tem nenhum custo prático. As relações Argentina e Espanha continuam, não tem nenhum grande problema comercial, de investimento, nada disso acontecendo, mas ele ganha politicamente junto à sua base. Agora, tem uma outra coisa aí, em relação à política externa, que eu acho que é isso que a gente tinha que olhar, mais que para, enfim, as presepadas que o Milei faz internacionalmente. Porque é muito claro que o atual governo argentino ele tem uma posição de franca amistosidade ali, né, com os Estados Unidos, de animosidade em relação à China e outros países que são tradicionais para a política externa argentina, como é o caso do Brasil. E isso é uma oportunidade que está sendo explorada por vários atores internacionais. Então, você tem, por exemplo, o Zelensky querendo fazer acordo com os argentinos para desenvolver construção de armamentos. Você tem agora a general, que é chefe do Comando Sul, né, da Quarta Frota dos Estados Unidos aqui no Atlântico Sul, volta e meia ela está lá na Argentina, e eles estão buscando tirar o atraso. E a Argentina foi um país que ao longo das últimas décadas não foi muito aberto a essas iniciativas militares dos Estados Unidos. Então, eles estão aproveitando esse contexto de abertura para tentar passar uma agenda, para tentar fazer iniciativas que há muito se queria fazer. E num contexto em que algumas regiões específicas da Argentina assumem uma relevância muito grande na disputa geoeconômica que existe hoje entre grandes potências, né? Aí eu estou pensando principalmente nas regiões produtoras de gás natural e de petróleo, mais ao sul, mas também no norte da Argentina, do famoso Triângulo do Lítio, né, que tem ali Argentina, Bolívia, um pouquinho do Chile também. O lítio, que é um mineral crítico para o cenário atual, principalmente do uso na tecnologia de informação. E eu acho que essas coisas elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo de maneira mais discreta, porque isso tem sido tocado não pelos políticos, mas pelas burocracias de Estado, mas isso não significa que elas sejam menos importantes, né? Na verdade, eu acho que elas têm um potencial ainda mais significativo do que o histrionismo do Milei nos seus discursos e nas suas interações pessoais com outras lideranças, né? A Argentina era um país que estava muito próximo da China nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Tinha muito acordo de swap cambial, tem aquelas usinas construídas pela China no território argentino. Então, assim, era uma relação profunda, era uma relação densa, e que agora encontrou-se uma janela de oportunidade para tentar modificar o rumo dessas coisas. E aí, assim, não tem como saber agora os resultados, mas eu acho que isso é uma consequência muito importante do governo Milei, que pode até não ser resultado de uma intenção consciente, planejada, deliberada do Milei, mas é consequência da ocupação do poder por ele e pelos seus, enfim, pelas pessoas que estão ali no voto. Muito interessante. Vamos ver também o peso da China na região, né? Porque não basta ter vontade. Acho que a realidade se impõe muitas vezes, né? E como você bem mencionou, essa é uma questão muito importante que a gente tem que ficar de olho. Mas enfim, tem algo que você gostaria de mencionar? Não, eu acho que a gente cobriu até bem, assim, né? Deu para fazer um bom panorama. Tem muito pano para manga ainda, mas se for explorar tudo, a gente não sai mais daqui. Não, mas aí você volta. A gente pode combinar de 6 em 6 meses você vem e a gente faz um balanço. As ordens. Gastar, gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y sí, los
Los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. ¡Viva la libertad, carajo! Un aplauso grande para Javier, el general ANCAP. Nesse episódio a gente usa áudios do The Telegraph. E olha só, para apoiar o Chutando a Escada é muito simples, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você encontra várias formas de ajudar. A gente já está aqui 7 anos nessa agenda aqui, divulgando coisas para você totalmente de graça. Se você puder pagar um cafezinho pra gente, ajuda muito. Ou você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões, dúvidas existenciais para perguntas@chutandoaescada.com.br. Dá para mandar pergunta pelo Spotify, dá para avaliar o Chutando a Escada no seu agregador favorito, dar 5 estrelinhas. E dá pra mandar também no grupo da família. Aquele que adora, sabe aquele tio que adora o Javier Milei? Manda pra ele lá. É isso aí, a gente se encontra na semana que vem. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.